surgir um documento novo, ele pode ir lá e criar um novo modelo de documento para ser colocado no sistema. Existe uma ferramenta de indexação automática de por lote. O volume de documentos de contas médicas é muito grande, diariamente chega em torno de 1.000, 1.500 documentos por dia. Então, precisava de se ter uma ferramenta de alta produtividade. Então, existe uma indexação automática por lote também, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Captura de e-mails. Captura de e-mails. Existia um problema que, às vezes, a pessoa dentro do departamento recebia um e-mail com alguns arquivos anexos, por exemplo, com algumas RNs da ANS. Essa informação ela deve ser compartilhada, ela tem que ser passada também para outras pessoas. O que se fazia então? A pessoa encaminhava esse mesmo e-mail para outras pessoas do departamento. Quando não se esquecia, às vezes, de incluir uma pessoa, ou esquecia-se até mesmo de compartilhar esse e-mail. Isso gerava redundância. Você pega um e-mail, replica para 15 pessoas, você multiplicou aqueles arquivos anexos em 15 vezes. Tá? A ferramenta permite que a pessoa leia o e-mail, encaminhe o e-mail só para uma pessoa, para uma conta chamada GED-Web, e o sistema automaticamente já lança, indexa esse e-mail na ferramenta de GED. Ou seja, esse e-mail já está no GED, já com os anexos, o corpo da mensagem, quem postou o e-mail, a que horas postou, e esse e-mail já está disponível e compartilhado para todas as pessoas do departamento, dependendo do nível de prioridade e segurança que a pessoa que postou. Funcionalidades a ferramenta permite um histórico completo de cada documento. Cada documento postado hoje na ferramenta de GED, os usuários podem deixar um histórico. Ou seja, eu postei uma conta médica. Essa conta médica vai servir para uma auditoria de atendimento e intercâmbio. Precisa-se de uma informação nova, a pessoa que está pesquisando o documento, ela pode deixar um histórico, uma observação para quem postou aquele documento. Se o documento foi aberto, foi lido, foi impresso, feito download ou encaminhado para alguém, fica registrado no histórico individual do documento. Os 4 níveis da ferramenta que ela apresenta, que é o DM, DI, o OCR e o IEM. IEM é uma sigla que nós demos para essa ferramenta de captura de e-mail. E-mail e os anexos do e-mail. Os recursos do GED-Web. Ele tem um produto chamado Quick Index, que é um módulo de indexação automática de documentos, que é o que faz a captura em lote. É um robozinho que fica instalado junto com o equipamento de scanner. E conforme as imagens vão sendo escaneadas e um índice gerado junto com essa imagem, o Quick Index vai pegando, capturando esses índices, essas imagens e já jogando direto no GED. Não tem que a pessoa escolher o arquivo, preencher informações, nada disso. Isso tudo já foi feito no momento do processo de digitalização da imagem. OCR por campo, a ferramenta permite a gente pegar um template, um formulário e definir alguns campos de formulários padronizados. Então você define uma área onde tem lá o código do paciente, o número da guia autorizado, o código do prestador, quem foi o médico prestador. Então você consegue definir os campos, os parâmetros dentro de determinado formulário e no momento da indexação ele captura aqueles parâmetros, gera um OCR daquele parâmetro e já serve para a indexação automática do documento. Text Search, que é localizar o documento por uma palavra contida dentro do documento. Você posta um documento no formato Word, Excel, planilha do PowerPoint, um PDF pesquisável, você consegue pesquisar um documento e localizar ele por uma palavra dentro do documento. Sound Search, uma ferramenta legal, bacana, que se você habilitar a ferramenta, ela vai permitir você localizar documentos que contenham palavras com a pronúncia iguais. Por exemplo, rocha com CH e roxa com X. Luiz com S e Luiz com Z. Pronúncia igual, porém escrito diferente. Então a ferramenta permite você fazer a localização pela GED Email Service, que é o serviço de indexação automática de e-mails, que eu citei para vocês. Barcode permite a indexação por código de barras. Se você tem um lote de documentos e no documento tem um código de barra que identifica prestador, conta médica, guia, esse código de barra então é transformado via OCR e feita a indexação automática também pelo barcode. Criação de templates, modelos, como eu falei para vocês, você cria um modelo, um template para indexação automática. Entrou um documento, um contrato que tem uma forma nova de indexação, tem parâmetros novos que nos antigos não tem, você também consegue fazer a criação de template. E por fim, relatórios de produtividade.
O sistema possui alguns relatórios estatísticos que, por exemplo, permite você saber a produtividade de cada usuário do departamento de GED. O quanto cada um está fazendo de trabalho de indexação. Ele te mostra gráficos estatísticos de qual o volume por hora, num período dentro da semana, quantos documentos por tipo de documento, quantos contratos, quantas contas médicas, notas fiscais e assim por diante. Infraestrutura de hardware adotada. Foram servidores Pentium de 3 GHz, com HDs espelhados, com 2 GB de memória RAM, gravador de DVD para backup, link dedicado à internet com prefixo, Windows 2003 Server, com banco de dados SQL Server. Isso para servidor. As estações de acesso, qualquer máquina com configuração mínima com acesso à internet ou intranet. Qualquer equipamento que tenha um navegador consegue fazer o acesso no GED Web e pesquisar documentos, fazer download e assim por diante, dependendo do seu perfil. Os processos adotados, então, quais seriam os próximos passos? Contratamos a ferramenta tem esses recursos, adquirimos a infraestrutura de hardware, banco de dados e tudo mais. Então, quais foram os processos então, para colocar em prática? Primeiro foi a contratação de estagiários, que depois, obviamente, efetivados para a criação do departamento de GED. Então, criou-se um pequeno departamento de GED, para que centralizássemos o trabalho de digitalização dessas informações, desses documentos em papel. Treinamento e preparação dos contratados, foi feito um treinamento com essas pessoas, prepará-las para que pudessem trabalhar a inclusão de documentos no GED, e assim por diante. E um trabalho de conscientização e desenvolvimento de todos os departamentos. Cada departamento também foi trabalhado individualmente com os chefes de departamentos, gerentes de áreas, para que depois isso fosse passado dentro do departamento. O processo que não podia ficar de fora, que começa todo o GED, toda a digitalização de imagens começa pela preparação do documento. Tá? Isso todas as empresas que implantam GED têm um processo de preparação de documento. O que é a preparação de documento? Nesse momento da implantação do sistema, nós percebemos que havia muitos documentos com páginas dobradas, rasgados, folhas amassadas, clipes, grampos, documentos encadernados, documentos desclassificados, manchados, borrados. Isso tudo ia dificultar muito o trabalho se não houvesse uma triagem que antecedesse o processo de digitalização. Então, esse foi o primeiro passo, foi a preparação dos documentos. Então, começamos a preparar alguns documentos em caixas, organização inicial, aproximadamente mais de 1.500 documentos por dia. Esses documentos eram selecionados, passava por uma triagem e chegava na mão das pessoas do departamento de GED. Aqui eu coloquei alguns exemplos de documento, como que o documento às vezes chegava na mão do departamento. Documentos borrados, manchados, ilegíveis, com anotações riscadas, cheio de grampos, vários grampos no mesmo documento. Isso tudo, eu acredito que o processo mais demorado, mais chato de implantação do GED é esse. Preparação de documento faltando informação, isso é perda de informação. Aqui eu não sei, por exemplo, o código inteiro desse procedimento que foi realizado, isso tudo é informação perdida. Então precisava-se trabalhar isso. Como? Alguns documentos nos permitem pesquisar, por exemplo, procedimento de exame. Então, se eu tenho a descrição, eu consigo localizar então que código era, para poder fazer a indexação. Se eu tenho o código do usuário, eu posso saber o que foi realizado, então, e descobrir que código é esse. Então, esse era um trabalho que precisava ser feito antes da digitalização.